Meus irmãos, o texto para a nossa meditação hoje à noite se encontra em Mateus, capítulo 1, os versículos 18 até o versículo 25. Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25. Lembrando que o tema da nossa liturgia, bem como também o título do sermão, é Emanuel, Deus eterno, né? Deus conosco, o eterno conosco. Olha a leitura, os irmãos, acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem impôs o nome de Jesus. Até aqui, meus irmãos, oremos uma vez mais. Senhor, nós estamos com tua palavra aberta diante de nós, ela que é inerrante, é infalível, Deus é suficiente para a nossa vida, nossa regra de fé e prática, ela é normativa para nós e autoritativa. E queremos neste instante, ó Deus, que o teu Espírito nos ajude, ó Senhor, a compreendê-la, iluminando, Deus, a nossa mente para que absorvemos ela e venhamos a aplicá-la de modo corretamente em nossa vida, para que tu recebas a glória que lhe é devida, Deus. Assim nós oramos, agradecidos e confiados nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos amados, quando você conversa com as pessoas a respeito do Natal, o que normalmente vem na mente das pessoas? O que normalmente elas começam a dizer? Elas começam a falar que o Natal significa luzes, o Natal significa presépio, o Natal significa árvore de Natal, o Natal significa celebrações. De fato, tudo isso é verdade. Mas, irmãos, eu quero que vocês atentem para aquilo que Mateus está nos ensinando e que é algo muito mais profundo acerca do Natal. Porque Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Só que ele vai nos trazer aqui algo muito profundo, porque o evento do Natal é como se fosse o resultado de algo mais profundo. Na verdade, o que Mateus está tratando aqui, tanto Mateus quanto Lucas, ele está falando a respeito do cumprimento da promessa de Deus. É isso que ele está tratando aqui. Tanto é que nos 2 primeiros capítulos aqui do Evangelho de Mateus, a ideia central não é simplesmente narrar o nascimento de Jesus Cristo. Embora ele faça com muita clareza, se você ler aqui o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas o propósito de Mateus é mostrar que Jesus, irmãos, ele é o Cristo. A proposta de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias prometido. Esta é a proposta de Mateus, que ele é o filho de Davi, sobre quem repousa as alianças de Deus. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que estava no passado e conforme Deus se revelou por meio das alianças. Esta é a proposta de Mateus. E é interessante nós pensarmos desta forma, irmãos,
Porque, de fato, quando nós pensamos assim, nós estamos sendo honestos com as Escrituras. Não vamos falar apenas da narrativa do evento do nascimento, mas o que está por detrás do evento, que é muito mais profundo. É muito mais profundo. Então, veja você, apenas a título de nós contextualizarmos aqui para que tenhamos um entendimento melhor e maior acerca do que nós vamos discorrer aqui. Veja você o capítulo 1, versículo de número 1 do livro aqui do Evangelho de Mateus. Capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, livro da genealogia, e essa palavrinha genealogia significa origem, é Gênese, essa palavrinha aqui. Então, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então veja você que a proposta de Mateus é apresentar Cristo como aquele que haveria de vir e que os judeus, tanto judeus como gentios, deveriam recebê-lo como Messias. Mas digamos assim, para validar ou para fortalecer o que ele está querendo transmitir, ele vai falar acerca das alianças. Porque ele diz, a origem de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ele vai lá para o Antigo Testamento. E aí você para pensar qual foi a aliança feita com Abraão, que Deus fez com Abraão. Vocês lembram lá no capítulo 17 de Gênesis? Deus disse assim, eu farei uma aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso dos anos, aliança perpétua, para que eu seja o Deus de vocês, e vocês então sejam o Deus de vocês e o da tua descendência. Essa é a aliança que ele faz com Abraão. E aí vejam vocês, à medida que a gente estuda as Escrituras, a gente vai se questionando, tá, mas quem é essa descendência de Abraão? Aí nós sabemos que de forma étnica é a nação de Israel. Só que aí você vai para Romanos, capítulo 9, quem quiser abrir pode abrir, ou quiser anotar, mas Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6, vai dizer assim, vai trazer um pouquinho mais de luz quem são os da descendência de Abraão. Porque no versículo 6 de Romanos capítulo 9, é dito assim, nem todos que são de Israel são israelitas, significando que dentro da nação de Israel existiam gente de outras nações. Só que na continuação, ele vai dizer, nem todos que são filhos de Abraão são da descendência de Abraão, mas somente os de Isaac é que são chamados filho de Abraão. Porque vocês lembram que Abraão teve inicialmente Ismael, que não era o filho da promessa. Quem era o filho da promessa? Isaac. Então perceba que a gente agora vai tendo um pouquinho mais de luz onde que vai chegar de fato a descendência de Abraão. Aí você vai, eu peço que você abra a sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Porque quem são os da descendência de Abraão? Já que nem todos são filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Aqui nós temos total clareza agora, aqueles que são filhos de Abraão. É dito assim no versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E claro que isso, irmãos, vai culminar em Cristo Jesus, que é o cumprimento das alianças de Deus. Tanto é que você vai para Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Deus falou com o seu povo outrora, em momentos diversos, diversas vezes, não é? Ele diz algo nesse sentido, mas que hoje ele fala com o seu povo por meio ou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento das alianças de Deus. E aí você vai para Davi. Qual foi a aliança feita com Davi? Vocês se lembram? 1 Samuel, capítulo 7, irmãos, é imprescindível para o bem espiritual da igreja saber a respeito das alianças de Deus. Como que Deus quis se relacionar com o povo dele, e hoje ele se relaciona conosco através de Cristo Jesus. Mas teve um processo progressivo na revelação de Deus. E a aliança com Davi foi feita em 1 Samuel, capítulo
de número 7, onde é dito o seguinte: não faltará descendente que se assente no seu trono. Quem é o descendente que se assentou eternamente no trono de Davi, o filho de Davi? Jesus Cristo, o filho de Davi. Então, meus irmãos, percebam que Mateus, à medida que a gente começa a estudá-lo, a gente vê que o evento do nascimento é apenas o resultado de algo que já estava nas Escrituras. E isso faz com que nós amemos mais a Deus. Isso faz com que nós, ao conhecer mais da proposta, do plano, do planejamento de Deus, da história de Deus, a história da redenção, nós o glorifiquemos. Porque em dado momento, assim como Gálatas 4:4 vai dizer, que em dado momento da história, na plenitude dos tempos, veio Jesus Cristo, filho de mulher, nascido sob lei, para libertar aqueles que estão sob a lei, debaixo da lei. As Escrituras todas falam a respeito de Cristo Jesus. Então é importante, irmãos, porque, vejam bem, por que isso é importante? Porque ainda hoje, judeus não messiânicos, eles afirmam que Jesus não pode ser o Messias. Há judeus seculares hoje que dizem que Jesus é um mito, ou seja, eles negam a historicidade de Jesus. Para outros, quando muito, Jesus Cristo é um rabino iluminado. Muitos rejeitam Jesus por não conhecerem ou reconhecerem nele uma descendência biológica direta de Abraão. Porque eles vão dizer assim, se você percebe o primeiro capítulo de Mateus, está ali a descendência de Jesus. Só que Jesus não nasceu biologicamente de Abraão, de Davi. Então eles não reconhecem Jesus como Messias porque ele não nasceu biologicamente de Abraão e, consequentemente, também de Davi. Mas quando nós olhamos para as Escrituras aqui, elas nos mostram que Jesus é da descendência de Davi não por geração biológica, mas por legitimidade legal. Jesus Cristo possui direito legítimo ao trono de Davi como Messias. E algo que é confirmado nesse texto aqui, se nós prestarmos atenção e olharmos com essa ótica que eu estou aqui transmitido para os irmãos. Veja o versículo 25 de Mateus capítulo 1. Vai dizer ali, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, irmãos, quando José assumiu a paternidade de Jesus Cristo, ele deu legalidade para as promessas de Deus. Jesus é o filho de José, que é da descendência de Davi. Então é muito importante, irmãos. Jesus, quando nós tiramos o foco de que Jesus, de fato, ele não veio como os judeus pensam. Ele não veio para ser um líder religioso. Jesus, ele não veio para ser um político. Ele não veio para ser um militar. Jesus Cristo, ele não veio para ser um revolucionário. Jesus Cristo, ele veio para que nós, irmãos, pudéssemos recebê-lo espiritualmente. Jesus Cristo é o Deus eterno. Jesus Cristo é aquele que é divino. Ele veio da parte celestial. Jesus Cristo, ele não veio para reinar apenas em Jerusalém ou em Israel, que é o que eles pensam hoje, por exemplo. Mas Jesus Cristo veio para reinar no coração daqueles que recebem ele como seu Senhor e Salvador. O reino de Deus é diferente. O reino de Jesus Cristo é outro. É o teu coração, é o meu coração, é o povo da aliança, é o povo pelo qual ele se sacrificou e morreu, meus irmãos. Então é neste contexto que Mateus nos apresenta o nascimento de Jesus, irmãos. Não como um mito religioso, mas como uma história redentiva, como o próprio Deus entrando na história dos homens. E além disso, é importante nós também, para não sermos desonestos com o texto, pensarmos que o pano de fundo do texto, ele é profundamente humano, porque Mateus, irmãos, ele nos conduz ao dilema interno de José. José teve um dilema interno, humanamente falando, assim como você e eu temos. Diz a palavra de Deus que José era um homem justo,
mas ele se viu confrontado com algo que ele não compreendia plenamente. E por isso que a gente tem que trazer para o nosso contexto de que a pele de José está na nossa pele, que o coração de José, meus irmãos, bate dentro do nosso peito também. Nós precisamos aprender com José sobre o nascimento do Messias e suas implicações, porque é nesse dilema entre abandonar Maria ou então recebê-la que o coração dele é transformado. Por isso que eu quero, irmãos, não vou me deter muito porque o texto é curto, mas à luz desse texto aqui eu quero mostrar 4 movimentos acerca do nascimento de Jesus. Emanuel, conosco na encarnação, conosco na salvação, conosco na santificação e conosco até o fim. São esses 4 movimentos. Vamos para o primeiro movimento aqui, Emanuel, conosco na encarnação. Vamos ver os versículos 18 até o versículo 20. Diz assim então a palavra do nosso Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Perceba, irmãos, que Mateus ele não mascara nada. Ele apresenta a realidade da situação como de fato aqui ela é. Maria e José estavam noivos. E no contexto judaico da época, irmãos, o noivado era totalmente diferente de como nós conhecemos hoje. O noivado, naquela época, representava um vínculo mais forte do que a maioria dos compromissos equivalentes no mundo hoje. Era praticamente um casamento. Então, para aquela época, quando ele viu que Maria ficou grávida, logo o pensamento era o quê? Adultério. Adultério, irmãos. Então vejam em que situação José se encontrava. Já não era aplicada mais a lei de Deuteronômio 22, onde a desposada, quando pega em adultério, ela e aquele que praticou com ela o adultério eram apedrejados e mortos. Não estava mais em prática essa lei, porque a lei da pena capital deveria ser submissa à lei romana. Então, só quem podia decretar a morte de alguém eram os romanos. No entanto, o que José poderia fazer? Ele poderia apresentar Maria publicamente. Publicamente ele poderia apresentar Maria e então envergonhá-la. Mas a palavra de Deus diz que ele não fez isso. Diz aqui no versículo 19 que ele, não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente, meus irmãos. Então veja, ele poderia exigir o divórcio, sim, de 2 formas: publicamente e secretamente, como é dito a palavra. Esse secretamente aqui, apenas com 2 testemunhas. Ele chegava diante de Maria com 2 testemunhas, e ele pediu o divórcio para ela, e ele estava então liberado do casamento para com Maria. Mas vejam, a gravidez de Maria, portanto, nós pensarmos do ponto de vista de José, não foi apenas uma surpresa, meus irmãos. A gravidez de Maria trazia consigo, e nós, pensando no contexto da época, pode ser que José tenha dado um dote para os pais de Maria. Se ele seguiu a tradição que antecedeu, ele poderia ter dado um dote para os pais de Maria. Então, veja, ao ver Maria grávida, a gente não pode já julgar José, mas a gente tem que pensar o que ele estava sentindo, o que estava se passando com José. Perda econômica, vergonha, crise, profunda dor. Aí a palavra de Deus diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E Mateus aqui, ele nos afirma de forma inequívoca a origem, portanto, dessa criança, meus irmãos. Ela não é humana, ela é divina. Jesus, vejam bem, ele não começa a existir a partir daqui. Ele entra na história como Cristo pré-encarnado
ele assume carne. E nós temos que verificar aqui, meus irmãos, o contraste dessas expressões. Sem que tivessem antes coabitado e achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja bem, deixa claro aqui o texto que essa concepção aqui de Maria não ocorreu pelos meios naturais, mas foi de forma miraculosa, pela ação soberana de Deus, irmãos. Eles não haviam coabitados, mas ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, mesmo tomado de medo, de dúvida, de incertezas, de tristeza, decepcionado, ele poderia, irmãos, lançar mão do rigor da lei e ter colocado ela em público para envergonhá-la. Mas ele não fez isso, irmãos. Não fez isso. Por isso é importante nós atentarmos aqui para que quando as Escrituras dizem que, sendo justo, ele não a infamou, resolveu deixá-la secretamente, é exatamente porque a moralidade dele era alta. Sabe aquela coisa assim, não vou chutar cachorro morto? Foi você que pecou. Foi você que engravidou. Ele poderia levar publicamente ela e envergonhá-la, infamá-la. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso, meus irmãos. A ideia é que ele não esmagou aquele que estava quebrado. E veja, é exatamente nesse momento de confusão que Deus intervém. Vai dizer a palavra de Deus aqui, diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor apareceu em sonho para José. Veja o que diz aqui, meus irmãos, no verso 20. Enquanto ele ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que foi gerado é do Espírito Santo. A chave, meus irmãos, da transformação de José foi que o anjo chamou de José, filho de Davi. Porque o anjo, ao chamá-lo José, filho de Davi, ele estava confirmando as promessas de Deus, a descendência davídica, que viria o Messias. Porque esse é um título messiânico nas Escrituras. Filho de Davi, filho de Davi. Então José, ao chamá-lo filho de Davi, estava confirmando a promessa de que o Messias viria pela descendência de Davi. Mais do que isso, aponta que essa descendência seria legal, como eu falei anteriormente, conforme o costume da época. Ao receber Maria e assumir Jesus como filho, José confere o direito legítimo ao trono de Davi, cumprindo assim as profecias e revelando o verdadeiro filho de Davi, o Messias prometido. Meus irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente vê que o Deus eterno, ele não permaneceu distante do drama de José. Ele poderia fazer, ele é Deus. Ele poderia simplesmente dizer: José, vai ser assim, ponto final. Quer, não quer, não quer. Mas não fez isso, irmãos. Deus eterno não permaneceu distante do drama humano, ele entrou na história, ele cumpriu suas alianças, suas promessas. E veja, irmãos, e Deus ainda continua falando conosco, como eu disse, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus ainda permite que nós nos relacionemos com Ele por meio de Jesus Cristo, meus irmãos. Veja bem, José, embora fosse um homem moralmente justo, ele estava confuso. Ele estava sem respostas. Por quê? Porque ele não percebeu de imediato que era Emanuel que sua noiva carregava no ventre, o herdeiro eterno do trono de Davi. Por isso ele quis fugir. Por isso ele quis abandonar Maria. Por isso ele quis largá-la, irmãos. Não por falta de moralidade, por falta de moral, mas por não discernir plenamente o agir de Deus nas profecias. O que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que não basta conhecer a vontade de Deus. José conhecia a lei de Deus toda. Ele era temente a Deus. Não basta nós dizermos que simplesmente conhecemos a lei de Deus, a vontade de Deus. É preciso assumir a nossa identidade e viver por fé no autor dessa vontade, irmãos.
Nós precisamos nos relacionar com Deus, precisamos ter intimidade com Deus, irmãos. Conhecimento não salva ninguém. A encarnação de Cristo atesta que Ele sempre existiu e que em um ponto da história veio ao mundo para salvar homens como José e como nós. Meus irmãos, o Natal nos lembra que Deus não foge da nossa realidade. Não foge, mas Ele se aproxima dela. É importante nós sabermos isso, irmãos, porque a gente, quando olha para esse texto, ou Lucas também, a gente só vê o nascimento de Jesus, mas Jesus se preocupou com José, com o dilema dele, com o fracasso dele, com a preocupação dele, com a aflição dele, com a decepção dele. Ele enviou um anjo dele para lembrá-lo, a descendência dele. Tu é o filho de Davi, é da tua descendência que virá o Messias. Receba-o como mulher. Irmãos, aqueles que confiam no Senhor não estão só. Não estão, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos na nossa dor. Nós não estamos sozinhos na nossa luta ou na nossa crise, qualquer que seja, irmãos. Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Ele está conosco. É importante, irmãos, nós entendermos isso. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o nascimento de Cristo Jesus e tudo que envolve isso. Portanto, Emanuel, Ele é Deus conosco na encarnação. Veja o cuidado de Deus na sua encarnação, cuidando de José, cuidando de Maria. Mas Jesus Cristo também é o Emanuel, conosco na salvação, conosco na encarnação e conosco na salvação. Eu gostaria agora que você percebesse a progressão do texto, porque agora no versículo 21, nós temos aqui a chave do Natal. E aí ele diz assim, no verso 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meus irmãos, aqui nós temos a chave do Natal. É o centro do Natal. Veja, depois de afirmar que o filho de Maria foi concebido pelo Espírito Santo, o anjo agora explica o motivo do nascimento de Jesus. Ele diz aqui, ela dará um filho, lhe porás o nome de Jesus. E Jesus significa o Senhor salva. Deus salva. Esse é o significado do nome de Jesus. E Mateus deixa isso absolutamente claro, meus irmãos. Claro. Veja, Jesus ele não veio nos salvar das circunstâncias. Veja que ele não passou a mão na cabeça de José. Ele não fez isso. Ele explicou para José. Olha, ainda que doa, José, ainda que questionem a gravidez de Maria, ainda que vocês passem por alguns perrengues, nós sabemos que passaram. Tanto é que Jesus nasceu numa estrebaria. Mas ele não veio, ele não vai te salvar das circunstâncias, José. Não é para isso que ele veio. Não é para isso. Também Jesus não veio te salvar do Império Romano. Não foi para isso que ele veio. Jesus, irmãos, ele não veio para nos livrar do sofrimento imediato. Não foi para isso que Jesus nasceu. Por que Jesus nasceu? Por que ele veio ao mundo? Para salvar o povo dele dos seus pecados. Foi para isso que ele veio, meus irmãos. Agora, como eu disse, saber sobre isso é uma coisa, viver isso é outra. Por isso que uma pergunta é inevitável para nós. O que de fato nós comemoramos quando nós estamos celebrando o Natal? Já pararam para se perguntar? O que eu estou comemorando quando de fato, à luz desse texto, por exemplo, eu celebro o Natal? Celebro o nascimento dele, ok? Mas o que significa o nascimento dele? Salvar o seu povo dos seus pecados. Significa, meus irmãos, que nós não podemos nos salvar. Quando nós lembramos do nascimento de Jesus, o que nós estamos dizendo é: Senhor, obrigado, porque eu não posso me salvar. Porque você nasceu. Porque você veio ao mundo. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos.
Mas perceba que o texto vai dizer assim, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que povo? Quem é o povo de Deus? É outra pergunta que nós devemos fazer. Quem é esse povo que ele veio salvar? O povo de Deus são aqueles que pertencem a Cristo Jesus, meus irmãos. A sua igreja. Esse é o povo. Perceba que ele não veio salvar todo mundo. Ele não diz assim, eu vim salvar o universo inteiro. Eu vim salvar todos de todas as nações. Eu vim salvar o meu povo. O meu povo. A sua igreja. Os seus eleitos. São esses, irmãos, que Jesus Cristo veio salvar. E as Escrituras definem isso com uma clareza. João 6,37 diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esses são o povo de Deus, os povos de Deus, de toda tribo, língua, raça e nação. São aqueles que ouvem a voz de Jesus e seguem Jesus Cristo. Mas como que alguém se torna povo dele? Como que nós podemos nos tornar povo de Deus? Porque a palavra de Deus diz que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Se eu quero ter o meu pecado perdoado, eu preciso ser povo dele, segue a lógica. Mas como que eu me torno povo de Deus? Primeira coisa, irmãos, reconhecer que eu tenho pecado. Reconhecer que eu tenho pecado, porque a palavra de Deus diz que ele veio salvar o povo dele dos seus pecados. Se é ele quem me salva dos pecados, não sou eu quem me salva, eu tenho que reconhecer que para ser salvo por ele, eu tenho que então entender que eu tenho pecado para ser salvo. Então, a primeira coisa, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. A primeira coisa, irmãos, e reconhecer que eu sou incapaz de me salvar dos meus pecados. Eu não posso me salvar dos meus pecados. O que eu preciso fazer, irmãos? Me arrepender. Eu preciso me arrepender e eu preciso crer em Cristo Jesus. O nascimento dele foi para isso, meus irmãos. Porque senão não tem Natal. Estamos nos enganando, cheio de luzes, cheio de brilho. Presépio, o que for, não tem Natal se nós não reconhecermos isso na nossa vida. E não transmitir isso para os outros. Porque ainda tem crente que usa Papai Noel nas suas casas, porque não conhece a verdade do Senhor. Usa presépio nas suas casas, porque não compreende a verdade do Senhor. E até quando a igreja do Senhor vai ficar assim? Inerte à palavra dele. Irmãos, eu preguei semana passada a respeito da resposta que nós devemos dar à palavra do reino. Irmãos, existem dois tipos de pessoas no mundo. Os que têm Cristo e os que não têm Cristo. O que são povo dele e o que não são povo dele. Mas veja que a palavra de Deus dá 4 perfis espirituais. A semente é plantada, caiu à beira do caminho. A outra é plantada, caiu em solo rochoso. A outra é plantada, caiu junto com os espinhos. Uma não deu raiz, a outra deu uma raiz pequena. A outra foi plantada junto com os espinhos, cresceu, mas veio as preocupações da vida, as ambições de querer ser rico. Então, vem Satanás, tira a palavra daquela pessoa e ela fica infrutífera. Irmãos, só tem 2 tipos de pessoa. Talvez você receba a palavra, fique alegre por um tempo, mas e depois? Talvez você receba a palavra, mas você está pensando na conta que você tem que pagar amanhã. Satanás está tirando a palavra do seu coração. Talvez você receba a palavra, mas você pensa que é para a sua prosperidade, que é para o seu bem-estar. Não, irmãos. É porque Cristo nos libertou do maior problema que você e eu tínhamos, irmãos. Rico você pode ser, você pode trabalhar e ficar rico. Mas se salvar, não. Não podemos. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Saber sobre Jesus não torna ninguém povo de Deus. Talvez quantas vezes você ouviu isso aqui. Jesus precisa nascer de fato no nosso coração, irmãos. Não apenas nós conhecermos a história. Por isso, irmãos, o Natal nos confronta com uma pergunta pessoal.
Jesus nasceu no calendário apenas ou no nosso coração? O que o anjo comunica a José, depois de afirmar a legitimidade da vinda de Jesus, é que ele não veio para ser apenas admirado, mas para ser recebido, acolhido, adorado e seguido como Salvador. Sem arrependimento e fé, não há Natal verdadeiro. Pode ser o que for, você pode ter o que for na sua casa. Se você não tiver um coração deleitoso em Cristo Jesus, não tem Natal. Não tem Natal, irmãos. Mas onde Cristo nasce no coração, há perdão, nova vida e salvação. Emmanuel conosco. Conosco na salvação. Vamos ver agora Emmanuel conosco na santificação. Versículos 22 e 23. Diz assim: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então veja que Deus ele age por meio dos seus servos fiéis. Nós temos aqui Isaías capítulo 7, versículo 14, no versículo 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Veja, meus irmãos, Mateus mostra que a encarnação, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo, porque Jesus não entrou na história quando ele nasceu, ele já existia antes. O que Mateus está nos mostrando é que não foi um improviso, irmãos. Não foi. E nós sabemos também que não foi um plano B. Deus, desde a eternidade, decretou isso, irmãos. Ele é soberano. É um cumprimento profético de um plano de redenção realizado pela Trindade. O Pai, irmãos, planejando a salvação, enviando seu Filho, o seu Filho salvando os seus eleitos por meio do seu sacrifício. O Espírito Santo, irmãos, iluminando o coração desses por meio da regeneração e selando-os como filhos de Deus, como salvos no Senhor. Emmanuel é Deus conosco, não apenas no perdão, irmãos, mas também na transformação. Porque perceba que o texto vai dizer, ele será chamado, versículo 23, pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Emmanuel é um título, não é o nome de Jesus. Significa que Deus não apenas nos salva, mas Ele está conosco, nos transformando dia após dia, irmãos. Trata-se de santificação. Olha que Deus maravilhoso, além de resolver todos os nossos problemas, Ele ainda está conosco, fazendo-nos parecidos com Cristo Jesus, nos transformando à imagem do seu Filho, querendo que nós cresçamos em santidade, em piedade, em devoção, em consagração, para que vivamos uma vida de fato que agrade ao Senhor para o seu inteiro agrado. É Ele quem faz isso em nós. Nós não nos salvamos, nós também não mantemos a nossa salvação. É Ele quem nos santifica, não somos nós. Então perceba, irmãos, Emmanuel, Deus conosco. Deus não apenas perdoa o pecado, Ele nos chama a uma nova caminhada. A salvação não termina na justificação, ela segue na santificação. Veja, irmãos, o mesmo Deus que habitou entre nós, conforme João capítulo 1, versículo 14, que tabernaculou entre nós, agora Ele habita em nós, pelo seu Espírito Santo. Ele trabalha em nossas afeições, em nossos hábitos, em nossos desejos. Ele nos liberta não só da culpa do pecado, mas também do seu poder. E você sabe disso, se você tem o Espírito Santo. Porque você sabe como você era no passado. Você sabe que você era um mentiroso. Você sabe que você era um enganador. Você sabe que você não era verdadeiro com as pessoas. Você sabe que você não obedecia a Deus. Você nem queria Deus. Sabe-se lá o que nós fazíamos no passado, irmãos. Mas hoje não. A gente tem temor no coração. A gente tem reverência no coração. Quem faz isso? Quem muda o coração de pedra, transforma o coração de carne, se não for o Espírito Santo? Só Ele, irmãos. Só Ele. Pega um matador como Paulo e transforma no maior pregador. Só Ele faz isso. Se Ele fez isso no passado, Ele faz isso hoje ainda. Faz isso com você, faz isso comigo. Faz com quem Ele quer. Ele faz, mas só Ele faz, irmãos. Só Ele faz isso, irmãos. Emmanuel conosco significa Deus presente no viver diário, moldando o nosso caráter. Deixa eu aplicar esse ponto aqui, irmãos. Se Deus é conosco, isso muda
totalmente a forma, irmãos, como nós vivemos. Irmãos, nós não somos chamados apenas a crer, mas a morrer para nós mesmos, vivendo de modo digno do Evangelho de Deus, vivendo de modo digno da nossa vocação, vivendo de modo digno do Senhor, assim como Colossenses diz 1:9, para o seu inteiro agrado. Meus irmãos, onde Emanuel habita, o pecado não reina. Esteja onde você estiver, na esfera que você atua, se Emanuel habita no seu coração, o pecado não vai reinar. Não vai reinar, meus irmãos. Onde Deus está presente, a transformação, ela pode ser lenta, ela pode ser morosa, ela pode ser devagar, mas há transformação. Você não faz as coisas porque você acha que tem que fazer. Você faz as coisas balizado, pautado na transformação que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Você confia nas promessas do Senhor para você naquele local, na sua casa, onde quer que você esteja. Porque é Ele quem nos santifica. Ele vai usar exatamente dessa situação que você está passando para te santificar. Não fuja. Não faça que nem José. Nós não precisamos do anjo agora. Nós temos a palavra de Deus. Não abandone. Não desista. O Emanuel está conosco. E Ele é quem nos faz perseverar. Está difícil? Persevere. Está complicado? Persevere. Está doendo? Persevere. É ali que Deus quer lhe usar. É ali que Deus quer manifestar a glória dele. É ali que Deus quer que outros conheçam Jesus por meio da sua vida. Seja sal, seja luz naquele local. E entenda que Deus está num projeto. Quer te transformar parecido, me transformar mais parecidos com Cristo Jesus, irmãos. Ele vai apertar. Ele vai apertar. Você vai ter que dizer não. Você vai ter que renunciar. Você vai se moldar ao caráter de Cristo Jesus. Você vai morrer para si mesmo. Eu fazia. Era assim, era assado. Sei lá, o patrão faz isso, então eu vou fazer. Minha família faz isso, então eu vou fazer. Não! Não, irmãos. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. É a Bíblia. Se não for a Bíblia, não tem cristianismo. Não tem, irmãos. Somente conhecendo a Bíblia que nós nos santificamos. Mas por último, irmãos, Emanuel conosco até o fim. Então, Emanuel conosco na encarnação, na salvação, na santificação e conosco até o fim. Emanuel conosco até o fim. Veja o versículo 24 e 25. Diz assim: despertando José do sono. Agora ele despertou do sono. O anjo falou aqui algumas coisas para ele, ele despertou do sono. Veja o que ele fez. Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então veja, irmãos, José desperta do sono. O que ele faz? Questiona o anjo. Pondera com o anjo. Confronta o anjo. Ele obedeceu. Simples assim. Ele obedeceu, meus irmãos. Ele recebeu Maria. Ele assumiu Jesus como seu filho legal. E outra, foi ele que deu o nome. Ele deu o nome de Jesus. Ele ia fugir, irmãos. Ele estava com medo, cheio de temor. Agora ele dá o nome de Jesus. Então, meus irmãos, Mateus começa seu evangelho com Emanuel. Nós estamos vendo aqui Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. Mas no versículo 23 é o começo do evangelho de Mateus. E olha que interessante. Porque o que significa Emanuel? Deus conosco. E como é que Mateus termina o evangelho dele? Veja lá, Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, 20 diz assim:
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele começa com Emanuel e termina com Emanuel. O Deus, irmãos, que entrou na história, ele permanece com o seu povo até o fim. Até o fim, meus irmãos, ele não abandona aqueles que ele salvou. Ele sempre estará conosco. É promessa de Deus. Ele faz uma afirmação. Deus conosco entrou na história. Nós sabemos que ele entrou. Mas agora ele termina com uma promessa. Sempre teremos a presença de Emanuel conosco. Sempre, irmãos. Ele caminha conosco até o fim. Vou fazer uma aplicação para nós aqui e vamos para a conclusão. Irmãos, nós nunca vamos caminhar sozinhos na nossa fé. Nunca. Não pense que você está sozinho. O fato de você não sentir muitas vezes, em alguns momentos, Deus, não significa que Ele não está ali. Não significa que Ele não está trabalhando no teu coração. Muitas vezes é em meio às batalhas da vida, às tempestades da vida, é que Deus vai trabalhar no seu coração. Porque Ele está fortalecendo a sua vida. Veja, irmãos, não tem propriamente a ver conosco, mas tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Ele quer que nós nos aperfeiçoemos para glorificá-lo com o nosso viver. E se preciso for, ele vai fazer com que doa. Tiago capítulo 1, versículo 3 vai dizer o seguinte: tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, irmãos. Várias provações. Então nós nunca vamos estar sozinhos, irmãos, na nossa jornada de fé. O Deus que salva é o Deus que sustenta. Em dias de fraqueza, em dias de cansaço, ou até de dúvida. Sabe, você já não se pegou aí em dúvida, não é? Mas perceba, irmãos, até mesmo nestes momentos, Deus transforma em adoração. Lembram de Tomé? Tomé estava em dúvida. Jesus apareceu para ele. E aí Jesus diz para ele: toca minhas mãos. Toca aqui do lado. Veja, é um espírito. Aí o que Tomé fala para ele? Deus meu e Rei meu. Até num contexto de dúvida, Jesus transforma em adoração, irmãos. Porque Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele nunca vai abandonar aqueles pelos quais ele morreu e ressuscitou. Nunca, irmãos. Nunca. A presença de Cristo é a garantia da nossa perseverança. Muitas vezes nós só perseveramos porque temos a consciência de que Jesus é o Emanuel, está conosco. Por isso nós perseveramos. Por isso que nós caminhamos mais uma milha. Por isso que nós oferecemos a outra face. Porque o Emanuel está conosco. Nós suplantamos, irmãos, nós transpomos, na verdade, os problemas. Porque o Emanuel está conosco. Porque nós sabemos que Ele tem um plano para a nossa vida. Porque sabemos que Ele não nos abandona. Por que nós enfrentamos doenças? Por que nós enfrentamos reveses na vida, dissabores na vida? Por que nós, muitas vezes, caminhamos em meio às aflições da vida? Porque nós sabemos que o Emanuel está conosco. Nós somos o povo da esperança, irmãos. Por isso que nós perseveramos. Por isso, irmãos, louvado seja Deus. Concluindo, meus irmãos, por que celebramos o Natal? Por que quarta-feira, de quarta para quinta? Lembra agora? De quarta para quinta? Por que vamos celebrar o Natal? Baseado nisso que nós vimos, irmãos, nós devemos celebrar o Natal porque o eterno, Cristo pré-encarnado, se fez carne. Entrou na história. Por isso que nós devemos celebrar o Natal. Porque Ele veio e salvou o seu povo dos seus pecados. Por isso nós devemos celebrar o Natal. Lembre-se disso quando você estiver ceando. Porque Deus caminha conosco na santificação. Por isso devemos celebrar o Natal. E porque Ele é o Emanuel conosco. E permanece até o fim. Tem uma citação do Tim Keller, um pastor presbiteriano já falecido, que ele diz o seguinte: o significado do Natal é o grito da igreja dizendo:
que ela não pode salvar a si mesma. Que grande verdade, meus irmãos. Celebramos o Natal porque o Eterno entrou na história, nos salvou do pecado e permanece conosco todos os dias, até o fim. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar a Deus?